Constitucionalmente, a gente tem a OAB e a advocacia citada mais de 44 vezes na Constituição. Então, a gente, como advogado, a gente tem uma importância para a garantia da justiça, que é um dos objetivos da nossa nação brasileira, a efetivação da justiça, muito importante. A gente tem uma relevância muito grande. E é por isso que a gente precisa de prerrogativas. Porque é com essas prerrogativas, que depois a doutora Alessandra vai abordar um pouco mais profundamente, é com essas prerrogativas que a gente garante a cidadania, que a gente garante a defesa de uma pessoa que está ali nos contratando para tal. Então, a nossa função ela é muito relevante, socialmente falando. Né? E me agrada muito, por exemplo, ouvir a doutora Mariana dizer que realmente é muito importante a defesa do advogado oral, e que é muito esclarecedora, porque de fato essa é a nossa missão, né? É defender aquele cidadão que está ali com a gente. Para explicar um pouquinho sobre o que é a nossa comissão de prerrogativas, o doutor Luciano Bandeira, ele é o presidente da comissão de prerrogativas, né? Prerrogativa é um tema bastante importante para a advocacia e que o doutor Felipe Santa Cruz, que é o presidente aqui da nossa seccional, teve a necessidade de deslocar um diretor estatutário, que é o doutor Luciano, ele é diretor tesoureiro, para cuidar dessa pasta, porque é uma pasta que estava um pouco esquecida e a gente precisava retomar. A gente tem visto diversos ataques, até mesmo criminalização da advocacia. Então a gente precisava de alguém que estivesse realmente de frente na diretoria da OAB para assumir essa pasta. E a partir de 2016, o doutor Luciano Bandeira assume e cria uma coisa muito interessante, que é o nosso sistema de proteção de prerrogativas, né? A gente tem hoje, no estado do Rio de Janeiro, no estado todo, mais de 1.800 delegados, e a gente tem só na capital 454 delegados de prerrogativas para atender a advocacia sempre que existir algum problema, sempre que não for aplicada alguma das previsões de prerrogativas que existem no nosso Estatuto da OAB. Isso em qualquer lugar, no judiciário, nas organizações militares, até mesmo em ambientes privados. A gente, às vezes, precisa de alguma documentação em um jurídico de uma empresa privada, enfim, onde quer que seja, o advogado, quando ele está no exercício da sua profissão, ele tem garantias a serem resguardadas para que ele possa exercer sua profissão de forma livre e independente, e nesses locais a gente busca essa garantia desses nossos direitos. Então, a gente busca a mudança da cultura em relação ao advogado, né? A gente, muitas vezes, sequer a gente mesmo, advogado, sabe quais são as nossas prerrogativas. O doutor Gilson, por exemplo, foi daqui até o tribunal despachando com um desembargador. O despacho é uma das prerrogativas que a gente tem, né? É uma coisa que é curioso. A doutora Fernanda Mata, que é a nossa coordenadora de JECs, ela fez, por exemplo, uma pesquisa no âmbito dos juizados especiais com os advogados, perguntando ao advogado: você já teve suas prerrogativas violadas? E o advogado falava: não. E aí a pergunta é a seguinte: você consegue despachar com o juiz? E o advogado fala: não. Peraí, então você teve suas prerrogativas violadas. Então a gente precisa começar a entender o que é prerrogativa, resgatar essa cultura de respeito. E é justamente por isso que a gente dá início, dentro desse âmbito dessa comissão, uma série de palestras que visam propagar as prerrogativas que a gente tem, muitas vezes a gente nem sabe. E, nesse sentido, mudar a cultura jurídica em todos os ambientes que a gente esteja, inclusive das pessoas que estão nos recebendo. Porque se muitas vezes a gente não sabe o que é a nossa prerrogativa, quanto mais aquele que está do outro lado do balcão, né? Então, a gente passa a constituir a comissão de prerrogativas com um corpo institucional e com um corpo técnico. Eu, por exemplo, faço parte da Procuradoria de Prerrogativas, e a Procuradoria de Prerrogativas é o corpo técnico, é o jurídico das prerrogativas. O corpo institucional ele é formado pelo Dr. Luciano enquanto presidente, Dr. Diogo Tebet enquanto vice-presidente, que também é quem comanda a nossa área criminal, e por membros da comissão de prerrogativas, que são advogados de notório saber, que têm uma relevância para essa atuação do direito em prerrogativas. Além disso, nós temos em todas as subseções também presidentes de prerrogativas, para comandar as prerrogativas locais, e
Por fim, a nossa grande base, nossos grandes soldados, já que a gente está no evento de direito militar, né? Que são os delegados de prerrogativas. E por que delegados de prerrogativas, né? É bom esclarecer, até mesmo para quem está aqui enquanto militar, e é aquilo que a gente fala, está do outro lado do balcão, e eventualmente serventuário e tudo mais. O delegado de prerrogativas, esse nome pode parecer um pouco policialesco, né? Um delegado, algo do tipo, mas delegado nada mais é do que aquela pessoa que tem poderes delegados pela OAB para garantir a prerrogativa do advogado naquela situação. E o delegado de prerrogativas ele é muito importante porque já é reconhecido pelo STF e pelo STJ que aquele relatório produzido pelo delegado de prerrogativas, ele tem fé pública. Então, por exemplo, se eu vou numa organização militar, preciso ter acesso aos autos, mas infelizmente eles não me deram porque eles entendem que aquele procedimento é sigiloso, até mesmo para mim, que sou advogado constituído para a defesa, então eu tive a prerrogativa violada. Eu preciso chamar um delegado da OAB. Esse delegado da OAB vai tentar mediar e conciliar aquela situação. Porque essa sempre é a nossa postura, uma postura de conciliação, de mediação. O delegado é um terceiro interessado, terceiro desinteressado, na verdade. Ele só está interessado em fazer, efetivar aquilo que a lei permite ao advogado dentro dos estritos limites que a lei diz. Então, precisa chamar o delegado. Se ainda assim o delegado não lograr êxito naquela diligência, ele vai fazer um relatório de prerrogativas e aí a gente vai adotar as medidas necessárias. Mas o delegado, ele é uma pessoa que não vai ali para arrumar confusão